E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a Semana da Independência, que vamos trabalhar a partir de hoje, dia 1º, até dia 6, combinando com o feriado do dia 7 da semana que vem, certo? Que comemoramos a independência do Brasil. Você sabe o que foi a independência? O que você sabe a respeito disso? Vamos ver um pouco? Então, essa história da independência, ela começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom Pedro, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta de Napoleão avisando que se ele continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Mas Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois havia uma ligação econômica muito forte entre eles. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem para a sua colônia mais rica. Adivinha onde? Isso mesmo, Brasil. Isso era 1808. Então, Dom João VI ele era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio ele foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura. Dom Pedro, como passou a ser chamado, tornou-se popular, convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Vejam aí a foto do Dom Pedro. Então, em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João, então, governava Brasil e Portugal ao mesmo tempo, né? E essa era a bandeira do Brasil na época. Sendo rei de Portugal e morando no Brasil, Dom João VI se viu obrigado a voltar para Portugal por exigência do povo. Inclusive, esse povo fez uma revolução muito grande por lá, que ficou conhecida como a Revolta do Porto. O Porto é a cidade de lá de Portugal, uma cidade bem famosa. Eles exigiam, além da volta do rei, exigiam também a criação da Constituição e o retorno do herdeiro, no caso, Dom Pedro. Então, os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal seria uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Assim, eles iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então, Dom Pedro, no dia 9 de janeiro desse ano, ele disse o seguinte: diga ao povo que fico. Esse dia foi conhecido como o Dia do Fico. Então, Dom João voltou para Portugal e Dom Pedro ficou governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI ele queria continuar governando o Brasil através de Dom Pedro, obrigando a obedecer às ordens portuguesas. Mas Dom Pedro não ia ter liberdade para governar o Brasil, e isso ficou claro depois que Dom João VI enviou-lhe uma mensagem. Então, no dia 6 de setembro de 1822, o Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, quando ele parou em Santos para visitar José Bonifácio. Lá, Dom Pedro permaneceu, experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma leitoa a pururuca. Então, o que aconteceu? A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Chegaram a São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822. Quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga, que fica lá em São Paulo, ele sentiu uma forte dor de barriga. A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando de repente chegou um mensageiro com uma carta de Dom João VI, o pai de Dom Pedro, pedindo para ele retornar imediatamente para Portugal. Assim que Dom Pedro leu a carta, ainda às margens do rio Ipiranga, ele empunhou sua espada e gritou: independência ou morte! Assim surgiu o nosso país, cuja bandeira dessa época aí era essa que vocês estão vendo aí agora. E essa é a tela que o pintor Pedro Américo pintou, imaginando como foi esse grito da independência. É claro que ele não estava lá na hora, mas anos depois ele imaginou como foi e fez essa pintura aí. E hoje em dia essa é a nossa bandeira, né? A bandeira vigente do Brasil. Bom?
Então, por hoje é só. Vamos fazer as atividades de hoje. Tchau, tchau.